Olá, espero que estejam bem. Aqui estamos bem, graças a Deus. E hoje vamos lá mais um episódio do EPA Podcast, o EPAcast, a fala que protege. E hoje o nosso tema é escutar para proteger. O poder da escuta especializada na proteção infantil. E para falar desse tema, nada melhor que trazer uma especialista no tema, no assunto, uma mestre neste tema. Então vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Cláudia Jorge, e nós temos a honra de recebê-la. Ela é psicóloga, especialista em psicologia jurídica e neurociência. Gente, eu tenho que ler porque é muita coisa. Cláudia é coordenadora técnica da Associação dos Amigos da Criança de Atibaia, conhecida como Amicri, isso? Amicri, exatamente. Amicri, onde realiza escuta especializada de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência. Atua também como assistente técnica judicial, com vasta experiência em avaliações psicológicas forenses em casos de suspeita de abuso, disputa de guarda e destituição do poder familiar, em temas muito delicados. Capacitada pela Escola Paulista da Magistratura como entrevistadora forense. Cláudia é uma voz fundamental na proteção da infância. E vem hoje compartilhar conosco suas vivências, desafios e aprendizados nessa missão tão sensível quanto essencial. Cláudia, muito obrigada mais uma vez. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua profissão, um pouco de você. Tá, joia. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui, ter essa oportunidade de conversar com você, falar um pouquinho do meu trabalho. E, bom, vou desde o início. Perfeito. Quando eu fui fazer psicologia, naquela época, com 17 anos, eu já tinha um interesse pela parte da psicologia jurídica, por análises de perfis, eu já tinha esse pezinho nessa questão, né? Então, a minha formação, ela se deu por esse caminho, né? Eu me lembro, conversando com a Jaque, né, que ela havia perguntado também como foi que eu ingressei, né, como foi que eu comecei a trabalhar com crianças e adolescentes vítimas de violência. Na verdade, assim, no início, eu trabalhei 2 anos no Hospital de Custódia de Franco da Rocha, depois de formada, né? E lá, assim, a gente trabalhava com os ofensores, com os agressores de todos os tipos, incluindo agressores sexuais também. E é interessante porque, assim, eu fiquei refletindo, né? No início, eu acho que eu nunca pensei que eu fosse tratar e lidar com vítimas. Naquela época eu já pensava, meu Deus, é muito pesado, né? E isso foi acontecendo na minha vida. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar aqui no Fórum de Atibaia, que foi em 2007, fiquei 7 anos lá, eu comecei a fazer avaliações psicológicas e eram casos envolvendo crianças e adolescentes, né, com situações de violência, desde violência psicológica, violência física, violência sexual, e aquilo foi me encantando no sentido assim de repente eu descobri que era algo que eu gostava de fazer, né, essas avaliações, gostava de atender, e eu fui entrando nisso e me envolveu, né. Que bom, que bom. Nossa, e se a gente pensar, é tão delicado, né, você ter esse ouvido tão sensível. Sim, sim. E esse olhar, e esse amor, né, porque você precisa amar. Sim. A gente precisa amar o que a gente faz, esse olhar diferenciado. E uma coisa que eu observo também, eu acho que tem um pouco a ver com temperamento, né, porque algumas pessoas, eu sempre falo, né, o que não pode acontecer, você não pode travar diante de uma situação, e muitas vezes eu vejo alguns profissionais que travam, né, e eu acho que eu percebi isso logo no início, que eu não travava, porque tem momentos, assim, tô desde 2007, então eu já ouvi inúmeras histórias, assim, hoje em dia é diferente, eu brinco que infelizmente é o meu arroz com feijão, né, todos os dias eu ouço essas histórias. E a grande questão é que quando você está ali com a criança, naquele momento que ela está relatando uma situação de violência, que você tem sim que tomar providências para a proteção, é aí que você não pode travar, né? Então, como eu falei, eu acho que tem a ver assim, com o preparo, depois da minha carreira, especializações, experiência, cursos, foram voltados, né, para isso, mas também acho que tem uma questão de temperamento. De perfil. De perfil, exatamente. Sim. Que eu descobri no processo.
Eu não achei que eu tivesse. De repente eu descobri que eu tenho. E porque que a gente sempre fala nas nossas palestras, né? Quando uma criança vem nos relatar sobre um abuso, é claro que dói, é claro que choca, Sim. mas alguém precisa ser o adulto naquela situação. Sim. Né? Sim, se mostrar forte e mostrar acolhedor e não trazer mais desespero para a criança. Sim, é fundamental. Né? E até travar a criança. Exatamente. Perfeito. Cláudia, e assim, o que é a escuta especializada? Porque muito se fala, mas pouco se sabe. O que é essa escuta? Então, a escuta especializada, como ela está na lei, a lei 13.000, eu sempre falo que eu esqueço. 13.431 de abril de 2017, né? Ela traz o procedimento de escuta especializada como uma entrevista, né? Mas eu estava lendo, né, o que vocês haviam perguntado, assim, e tem uma questão de diferenciar a escuta especializada de uma investigação. Então, assim, o que acontece? Essa entrevista de escuta especializada, o procedimento não é só a entrevista. Eu sempre falo isso, né? Quando se trata de criança e adolescente, chega uma criança para eu atender, a probabilidade, por mais que o ambiente seja acolhedor, por maior preparo que eu tenha, vamos supor, se é um abuso sexual intrafamiliar, a probabilidade dela relatar isso, e relatar, né, assim, com detalhes, é difícil, né? Porque a criança tem medo do que vai acontecer, muitas vezes ela tem vergonha. Então, o que acontece? O foco não é só a criança, são também os familiares, né? A rede de apoio, é a escola. Então, assim, na verdade, não é um único procedimento, acho que isso que é importante falar. A lei traz a questão da escuta, como esse procedimento de entrevista, que não é a oitiva na delegacia de polícia, não é o depoimento especial, é um procedimento de entrevista na rede de proteção. Mas é que eu quis aproveitar a oportunidade de falar que não é só uma entrevista que vai resolver aquela situação. Né, que a gente vai, muitas vezes em uma entrevista você não consegue ali ter todos os elementos por conta disso, né? É uma situação que imagina, né? Vamos supor, o que geralmente acontece, acho que nesses anos todos, assim, que eu sempre observo, e vou aqui falar, claro, né, do meu ponto de vista, da minha experiência. Sim. Que a maioria dos relatos, eles são feitos nas escolas, né? As revelações, elas acontecem para o professor, né, para aquele monitor, que são pessoas que estão no dia a dia com a criança, que a criança convive, às vezes ela fala para o amiguinho chama a professora. Sim. Então é ali que acontece. Então, geralmente, quando a criança, depois que ela revelou, que ela vai para um ambiente, para uma pessoa que ela não conhece, né? Aí é que é muito importante o acolhimento e a técnica, e você ter essa sensibilidade, né, de pensar o quanto é difícil para ela relatar. Sim. E o quanto você também precisa, através de outras pessoas, entender essa história para poder proteger. Porque o que acontece? Ela pode não falar por uma série de questões e essa situação estar acontecendo, e quem trabalha com isso não pode deixar essa criança embora. Ela não falou, mas né? Ela não falou, então tá tudo bem, vai embora, tudo certo. Né? Não tá tudo certo. Existem vários indícios que a gente consegue perceber que algo está acontecendo, e aí sim você tem que fazer esse trabalho de conversa com familiares, muitas vezes conversa com professores, é o trabalho da rede mesmo de proteção, que é a grande diferença mesmo, né? O pessoal confunde, porque, na verdade, assim, se a gente pensar na questão de escutar crianças, por exemplo, do ponto de vista da psicologia, é uma prática, assim, que a gente tem, né, em toda a formação. Sim. Só que aí ela veio na lei com esse nome específico, diferenciado, né, como um procedimento para proteger. Então, ele não é aquele procedimento em que a criança tem que contar como foi, onde, quando, quantas vezes, a data dos fatos. Não, ela não é uma oitiva, né? A oitiva é o procedimento formal. Certo. Tanto é que, assim, a entrevista especializada, ela não tem um protocolo a ser seguido. Na verdade, assim, tem algumas discussões, eu não sei se vai ter no futuro, eu já ouvi algumas coisas nesse sentido, mas ela não tem. Então, assim, depende da capacitação
desse profissional que vai atender, que vai conduzir, né? Mas ela não tem um roteiro, até porque ela não é esse procedimento formal de produção de provas. Perfeito. Até mesmo porque você precisa de dinâmicas, você precisa interagir com a criança, vamos assim dizer, né? Para ela poder se abrir, para ela poder contar. Então não dá para você seguir um protocolo, um roteiro fechado. Cada indivíduo, você vai ter que trabalhar de uma forma. Seria mais ou menos isso, né? Sim. Apesar que, assim, no depoimento especial existe um protocolo, que é o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, que sim, tem algumas... É livre o relato da criança, inclusive o não relatar, na escuta especializada também, nenhuma criança é obrigada a falar, mas você tem uma forma de conduzir, né? Na entrevista especializada, né, na escuta especializada, nós não temos isso. Então, algumas coisas, na verdade, ficaram soltas. Eu acho que por isso que causa tanta confusão, né? Sim. E algumas pessoas, infelizmente, ainda confundem a escuta com o procedimento da oitiva. Né? Perfeito. Então, acho que essa é uma grande questão, assim, uma questão importante mesmo. A oitiva, ela sempre é feita na delegacia, ou não? Na delegacia de polícia, ou mesmo como procedimento, né, de produção antecipada de provas, né, Bragança Paulista, se eu não me engano, acontece no fórum. Né? Então, esse é o procedimento formal. Perfeito. E sobre a dor e o silêncio? Quais são os principais desafios emocionais e técnicos ao ouvir uma criança vítima de violência? Eu acho que aquilo que a gente começou conversando, né, é importante você não travar diante dessas histórias. É claro que, assim, mesmo após tantos anos, sempre tem um caso ou outro que aquilo, né, te choca, né, assim, isso não tem como a gente evitar. Né? Então, eu vou dizer, do ponto de vista da psicologia, como psicóloga, né, é importante você estar com a sua análise em dia, com as suas capacitações, né, com todo o seu preparo, porque são situações, né, que de fato acabam aí, né, não tem como não mexer com a gente. Sim. Né? E eu acho que o desafio emocional, acho que é esse, não travar diante da situação. E técnicos são vários, assim, porque dependendo da idade da criança, você vai conduzir esse atendimento, né, de uma forma ou de outra. Então, uma coisa que eu acho super importante é o conhecimento sobre psicologia do desenvolvimento, né? Desenvolvimento infantil, de adolescentes. Então, assim, eu, particularmente, né, eu considero muito complicado se a pessoa, sei lá, fez um curso rápido de escuta e, de repente, começar a trabalhar com isso, porque tem algumas coisas que são do desenvolvimento infantil que você precisa saber para poder lidar com aquela situação na hora. Entendi. Então, por exemplo, uma série de questões, né? Até com relação à capacidade da criança entender o que você está perguntando. Muitas crianças sequer sabem que aquilo foi uma violência, porque, aliás, assim, a maioria dos abusos, e eu estou falando do meu ponto de vista, tá? Da minha experiência, o que eu observo, assim, é que geralmente são pessoas conhecidas, né? Infelizmente, um pai, um padrasto, um avô, um tio, também tem abusadoras mulheres, tá? Não são só homens, né? Mas enfim. E é desenvolvido com a criança uma aproximação, né? É todo um processo de sedução, né? Sedução no sentido de se tornar amigo, né? Então é aquele tio legal, poxa, ele é meu amigo, ele brinca comigo, ele joga videogame, ele me leva no parque, não sei o quê. Então tem todo um processo de se aproximar e também dos pais da criança para, no momento correto, a pessoa comete. Abocanhar, vamos assim dizer. É como se fosse uma captura emocional. Exatamente, exatamente. Né? Então, imagina aquela criança, muitas vezes é difícil ela entender que aquilo é uma violência, que aquilo é um abuso, tem todo o medo da consequência do que ela está falando também, né? As crianças têm muito medo disso, isso a gente tem que saber. Sim. Né? E assim, de novo, né? Geralmente, na maior parte dos casos que eu atendi, foram casos ocorridos dentro da família. Eu falo assim, eu costumo, né, dizer que às vezes, né, preparam tantos filhos, cuidado com aquela pessoa estranha.
aquele homem estranho com aquela mulher, cuidado na rua. Sim, ok, nós temos que ter esse cuidado, ensinar as crianças, mas assim, na prática, na maioria das vezes são pessoas conhecidas e muitas vezes pessoas acima de qualquer suspeita, né? Eu falo que o agressor, ele não tem rosto, ele não tem jeito. Exatamente. Vou até abrir um parênteses, eu vou falando, tá? Qualquer coisa. Não, tá certo. Porque eu vou começar lá, eu vou falando. Um caso também bem emblemático, de quando, né, recém-formada, que eu falei do hospital de custódia, né, que eu trabalhava lá, que chamou minha atenção, eu era nova na época, e eu lembro que tinha um homem lá internado, sei lá, seus 27 anos, bem novo, rapaz bonitão, tudo fortão, bonitão, e ele estava lá por ser um estuprador em série. Uau. Assim, totalmente fora do estereótipo do que, né, as pessoas costumavam dizer. Sim. Né, porque ele, sei lá, vai estar bêbado, ele vai estar, sei lá o quê, né? Cara de monstro. Exatamente, né? E eu lembro que, sim, vários casos do hospital de custódia, assim, ficaram marcados para mim, até no sentido de onde vai a maldade do ser humano, né? Mas esse caso eu pensei, e ficou gravado, né, assim, para mim, olha só, né, a questão da sexualidade humana, em tese a gente pensaria que um homem como aquele, ou uma mulher X ou Y, não tem necessidade disso, né, não tem necessidade de constranger, de estuprar uma mulher, né, não que outro tivesse, eu quero dizer assim, né, poxa, né, mas um perfil garanhão, que as mulheres, que ele facilmente seduziria mulheres, e teria relação sem a necessidade de ser a força. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Né? Então, são coisas, né, com relação a esses agressores, não dá pra gente ficar pensando que, não, ele parece que sim, ou parece que não, né, isso não existe. Umas coisas que eu vejo, né, às vezes as pessoas me perguntam também, por exemplo, quais os sinais que a criança dá em relação ao abuso. Eu gosto de dizer assim, que cada criança é única, e você tem que observar bastante, né, o seu filho, como ele se comporta e se tem uma mudança naquele jeito de ser. Por quê? Eu tomo muito cuidado de falar sobre os sinais, porque eu sei que muitas vezes, muitas mães, muitos pais começam a ficar enlouquecidos. Não, porque de repente meu filho agora está fazendo uma coisa. Ou, por exemplo, algo também que assim é um desserviço, mas acontece muito, é a questão do desenho. Porque de repente as pessoas vão, né, se arvoram a interpretar desenhos de criança. Interpretação de desenho é uma técnica da psicologia, mas não é só o que a criança desenhou, enfim, tem uma série de coisas, né? Então, desenhou tal coisa, então não, olha, tá vendo? A prova é essa, né? Você tem que somar fatores, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado. E a questão da escuta especializada, como ela é pré-processual, não tem processo ainda, às vezes não tem inquérito, está no começo, então, às vezes pode dar uma impressão que ela, não é mais suave ou mais tranquilo, mas não é, porque a partir daí, você pode proteger a criança ou você também pode provocar situações muito complicadas e muito graves para a criança e para as pessoas que estão em volta também. Entendi. Eu estava falando, como eu te falei, eu vou puxando de um assunto de outro. Sim, não, perfeito, vamos lá. Por exemplo, entrevistando uma criança, né, na questão das falsas memórias, a gente tem que tomar muito cuidado para, dependendo da forma como você pergunta, você não induzir essa criança a criar uma memória de algo que não aconteceu. Entrar assim, numa fantasia. Seria isso? As falsas memórias, por exemplo, você está de óculos, você usa óculos. Deve ter acontecido, com certeza, comigo já aconteceu. Você se viu colocando o seu óculos em cima da mesa. Sim. Aí você sai procurando, você tá assim, aí você lembra que você colocou, você lembra direitinho você colocando. Aí de repente você descobre que ele tá em cima da sua cama. Você fala, mas meu Deus, eu lembro que eu coloquei em cima da mesa, quando na verdade você nunca colocou em cima da mesa, mas você tem certeza, não tem? Sim. As falsas memórias são isso, né? E é um processo que ele é natural do nosso organismo, que as pessoas também muitas vezes não sabem disso, né? Que, é natural? É natural. E em situações assim, né, de violência sexual, especialmente suspeita de violência, ou quando a criança é muito pequena, é mais fácil ainda você induzir, dependendo da maneira como você entrevista a criança, como você pergunta. Certo. Então, por isso, da importância dessa lei
né, que a gente fala que é a lei da escuta especializada, do depoimento especial, porque na verdade ela não trata só dessa questão de entrevista, mas ela traz todo um reordenamento, justamente para que essa criança, esse adolescente não precise repetir reiteradamente a questão em vários lugares, Sim. porque é um serviço para a saúde mental da criança. Você, né, cada vez que você fala de algo muito desagradável, aliás, quando é uma coisa muito ruim, é só a gente pensar em nós, né, uma coisa que te aconteceu ruim, assim, que você fala, meu Deus, Eu vou ter eu não que quero falar. falar, eu não quero pensar nisso, né, aí de repente você sabe que você vai ter que falar para alguém numa situação importante, um desconhecido, uma coisa Sim. íntima, uma coisa ruim, Sim. já é horrível, né, imagine ter que repetir, e muitas vezes nessas repetições que aconteciam, né, se perdia muito tempo, acabava com a saúde mental da criança, você perdia também o que é algo importante para o direito, né, que é a qualidade dessa prova, a qualidade do relato, porque muitas vezes você também só tem a palavra da criança e a palavra aí da pessoa que está sendo Sim. acusada, então é muito, muito delicado. Então, nessa hora de entrevistar, nessa escuta especializada, todos esses cuidados são muito importantes para você não acabar produzindo algo que, de repente, pode não ter acontecido, né? É uma coisa que eu sempre gosto de trazer também, eu gosto de trazer os dois lados, assim, que, infelizmente, existem situações, né, de mães, ou de pais, ou outros familiares, que provocam uma situação que é a de alienação parental, né, que Sim. tentam, né, deturpar a imagem do pai, muitas vezes acontece, de fazer, né, denúncias dizendo que o pai, vamos supor, abusou da menininha de 2, geralmente são crianças pequenas, maiores também, né, pequena mais fácil ainda, porque né? criança 2 anos e meio, 3 anos, chegam muitas situações assim, né, que é muito delicado também. De repente, se a criança vai virar para mim, ela vai falar: não, o papai colocou o dedinho aqui. Mas, assim, é muito complicado, tem todo um contexto. Então, dependendo, não é só a entrevista, mas dependendo de como você escreve ou relata aquilo, você está selando destinos, ou você está Sim. não digo selando destinos, mas, assim, você está criando situações depois muito complicadas juridicamente, né? Exato. E é tudo, assim, é uma questão muito grande, na verdade, assim, são várias nuances, né, não é simples, não é uma questão muito simples, não é apenas uma entrevista, como eu falei, acho que é isso que é o mais importante, né, assim, vai ficar que não é apenas uma entrevista e que a lei não fala só dessa entrevista, mas ela veio para abarcar uma série de situações justamente para proteger, para cuidar e para dar o melhor encaminhamento possível. Sim. Foi um avanço. Não é um bate-papo, né? Não é um bate-papo. Não é arrancar informações. Menos ainda, né? É isso informações, exato. não. Nem mesmo no depoimento especial, né? Que o pessoal fala, bom, agora é a situação de produção de prova, vamos lá, então agora a criança tem que falar, data, horário, certinho. Não. Tem todo um protocolo a ser seguido, ela tem o direito de falar ou não, ela tem, a palavra é dela, né? Ela fica numa sala separada com o entrevistador, ela não é interrompida, ela fala o que ela quer, se ela quiser, tem uma série de situações que, assim, que com a lei mudou do que era antigamente, né? Imagina você colocar uma criança que foi vítima de violência, em toda uma situação, lá numa mesma sala de audiência, com o juiz, com o promotor, com o advogado do ofensor, né? E muitas vezes se faziam perguntas, né? O advogado está fazendo o trabalho dele, de defender o cliente, mas faz perguntas ofensivas, perguntas horrorosas. Então, aquilo tudo era muito negativo, né? Era muito ruim. Muito traumático. Não, com certeza. E muitas vezes, dependendo da situação, todo esse processo que é tal da revitimização é pior, né? Do que a situação em si. Não sei nem se dá para dizer que é pior, né? Mas é porque é tão horrível tudo, mas piora a situação. Mas chega uma hora que a criança também já falou tanto, e às vezes não sei se isso faz sentido o que eu vou falar, mas chega uma hora que a criança já contou tanto, já falou tanto, e tá vendo que as coisas não progridem, e que ela ainda continua vulnerável, e chega uma hora que ela fala, não, é mentira, não aconteceu nada, porque ela quer que aquilo acabe. Sim. Né? Exatamente. Então, esses dias eu atendi uma situação que, vou falar o mínimo possível aqui, para não identificar, de um irmão de uma criança que tem uma suspeita em relação à irmãzinha, mas aí aconteceu uma situação na família, é um parente, é um familiar, né, que
Para mim ficou nítido que a família toda já tá, né, na orelha da criança, não, pelo amor de Deus, tal. Então o menino chegou para conversar e não, eu não vi nada, não, porque eu conversei com ela, né, com a irmãzinha, né, até minha mãe perguntou pra ela, será que você não sonhou, será que, né, tipo, você tem certeza do que você tá falando? Não, acho que você sonhou, sabe aquela coisa, Sim. daquele desejo do adulto, muitas vezes, de que não seja verdade. Da negação. Então você vai colocando essas palavras pra criança, de repente a criança esperta também, né, percebe que, opa, deixa eu ficar quietinha, é melhor eu falar que eu sonhei, é melhor, Exato. né? E aí é que tá, né? O profissional precisa perceber tudo isso para não deixar essa família ir embora falando, não, ó, realmente, ó, parece que, né, tá uma coisa incerta, a gente não sabe se aconteceu ou não, então vai todo mundo embora, tá tudo certo. Exato. Eu falo isso por experiência própria, né? Eu fui vítima do abuso com 4 anos e eu contei na época. Foi um tio, um familiar, e eu contei. E aí veio a família inteira. Exatamente. Juntou toda a minha família, minhas tias, todo mundo, e minha mãe, e aí ele me coagindo. Aconteceu mesmo? Não, porque não foi assim. Você tem certeza? Não. Aí a esposa dele, imagina, nunca que faria isso. Você tem certeza? Sim. Não, porque não foi assim. E aí chegou uma hora que foi tanto interrogatório, que foi tanta pergunta, que foi tanta... Eu me senti coagida, eu falei, não foi. Não foi. Exatamente. Não aconteceu. Eu tava brincando, eu menti. Mentiu, tá vendo? Só faltaram falar graças a Deus. Ufa, mentira, acabou a história, vamos enterrar isso. Exato. Sim. Exato. É muito comum. É muito triste, comum. Mas é muito comum. Mas exatamente. É muito comum. Por isso que esse trabalho, né, da escuta, ele é fundamental, necessário. Necessário. Isso que você está falando, né, da questão da conivência aí dos adultos, né, poxa, eu falo assim que em questão de prognóstico, né, o que vai ser dessa criança, desse adolescente, como que vai lidar com essa situação, né, muitas vezes depende exatamente do apoio que recebeu ou não. Sim. Das pessoas próximas e queridas, né? Quer dizer, acreditaram na palavra dela, né? Tomaram uma providência em relação a isso ou não. Eu lembro que no começo, que assim, essa questão toda da lei, né, do depoimento especial, que antigamente era chamado de depoimento sem dano, ele começou com um juiz do Rio Grande do Sul, que hoje é desembargador, Daltuel, sobrenome, se não me engano, que aquilo incomodava, né, ou incomodava a situação daquelas crianças, e ele pegou experiências de outros lugares, de outros países, e resolveu ele mesmo começar a aplicar. Olha aqui. Ele colocou a mão na massa, e enfim, e a gente tem uma lei, e hoje as coisas avançaram, né, da forma como avançaram, mas foi desse incômodo dele. Que bom. Só que o que aconteceu na época mesmo, antes um pouco da lei, né, eu participei de muitas discussões, tal, e você observava os profissionais mesmo da categoria dizendo, não, é um absurdo colocar a criança para falar, não, mas a criança não tem que prestar depoimento. Ok, se ela não quiser, ok, ela não fala. Mas eu vejo também por um outro lado, né, a oportunidade da criança ser ouvida por especialista e daquela situação ter um desfecho e encaminhamento, porque eu acho importante para a criança e para o adolescente saber, aquilo fica legitimado, olha, essa pessoa errou com você, você sofreu uma violência, isso é errado, né, essa pessoa aí vai ter, enfim, vai ter a condenação, não? Enfim, vai ter um encaminhamento, mas nós, sociedade, sabemos o que aconteceu e isso está errado. Eu acho que isso tem uma função, para a pessoa que sofre, assim, que eu sempre vi desse ponto de vista, mas eu via colegas que, não, porque vai passar por ali, não, porque não se trata, né, de punir. Tá, ok, ninguém tá saindo, tá correndo atrás, caçando o agressor porque a gente quer punir naquela ânsia. A questão não é essa, a questão que para a vítima é muito importante, eu não consigo ver de outra forma, na verdade. Eu sempre acreditei nesse trabalho, desde o início, acho que naquela questão, como é que eu fui me apaixonando pela área, porque eu vi e pensava, meu Deus, para mim é tão óbvio isso. Eu, nesse lugar, eu gostaria que tivesse um desfecho, é dado de realidade, e quanto menor a criança, mais ainda, porque se nada acontece, a criança pode crescer achando, bom, normal, isso acontece com todo mundo, eu acho que é assim também na casa dos outros, então esse adulto pode fazer o que ele fez comigo, e daí é um passo para uma série de outras situações
para essa criança se tornar um adulto abusador. Então, esses dias, também vou tentar falar de casos sem, né, expor de forma alguma, sem dar, enfim, dados que possa identificar. Mas eu atendi uma moça de seus 20 e tralalá, ela tá grávida, acho que o 4º filho, o 5º, não sei. E você via, né, assim, que ela tá passando por uma situação difícil, uma série de coisas, assim, foi mãe muito nova e muitos filhos sem planejamento, uma vida que você vê que tá sem planejamento e tal. Uma postura meio esquisita, tem lá, né, uma desconfiança de que está utilizando drogas, mas enfim. Ela foi contar a história dela, aliás, uma das filhas estava lá por suspeita de abuso. Bom, adivinha, ela desde criança foi abusada acho que por umas 3 pessoas, uns 3 homens da família. É meio que uma, entre aspas, uma cultura familiar. Nessa família eles acham Sim. que isso pode e isso é natural. Então assim, ela foi meio que passando de mão em mão. E ela cresceu com aquilo, né, sendo objeto, na verdade, né, e ela não teve aí oportunidade de estudar adequadamente, ela não teve estrutura, ela não teve nada, né. Então, o que eu falo, tem que tomar muito cuidado, né, e as pessoas, e eu sei, né, enfim, de situações, né, as pessoas a julgam, olham para ela hoje em dia e vê uma série de coisas nessa mulher. Mas quando ela começa a contar um pouco da história dela, você pensa, olha só, meu Deus, se ela tivesse sido, né, socorrida, Sim. tratada, cuidada, Não. né, pô, olha como é que a vida dela foi se encaminhando, né, A avalanche. porque aí aquele sentimento, né, que a gente fala de menos-valia, a gente usa muitas palavras na psicologia, mas assim, autoestima muito baixa, Sim. de se sentir objeto, de não investir nela mesma, uma relação abusiva, aí vem uma série de coisas, né, e isso muitas vezes nasce, né, essa questão toda nasce ali na infância, numa violência sofrida que não foi tratada, que não foi ouvida. Exato. É muito sério. Muito, muito. Muito sério, muito A sério. dor do não acolhimento, a dor de você não ter sido protegida, ela é muito grande. Para mim, Sim. foi mais fácil perdoar o abusador do que perdoar a minha família. Do que perdoar quem devia me proteger e não me protegeu. Sim. Eu vou entrar numa outra questão polêmica, eu vou deixar a parte da religiosidade, da religião de fora, da crença, Sim. mas, por exemplo, na questão do perdão, né, muitas Sim. vezes isso surge, né, nos atendimentos, e assim, eu acho que a questão não se trata de perdoar ou não, porque muitas vezes também fica esse peso para a pessoa que sofreu a questão, além perdoar. de tudo, eu preciso perdoar. Sim. Eu acho isso, assim, muito, não só acho, mas, né, do ponto de vista aí da psicologia, é muito pesado isso, né? Mas eu me digo assim, ou perdoar, ou me livrar da amargura, deixar de ficar presa, ótimo, né? isso sim, acho que seria isso, deixar de ficar presa naquele sentimento de ódio, de rancor. Então, tá, você me fez mal, voa. Não tem mais como voltar, né? Sim. Então, assim, com certeza, de você se cuidar. Exato. Quero conviver? Nunca. Quero perto de mim? Nunca. Do meu filho? Nunca. Mas, pelo menos eu não preciso ficar ruminando aquilo todos os dias, né? Sim. Mas perdoar a minha mãe, né? A esposa, a minha tia, a esposa do indivíduo, foi muito mais difícil. Claro. Vocês eram para me proteger, vocês deveriam ter me escutado, vocês deveriam ter confiado em mim. Exatamente. Né? Então, isso liberar, isso foi mais difícil. Sim. Foi mais difícil. E essa questão, ainda mais, né, de violência sexual intrafamiliar, né, é impressionante o impacto que tem e como as pessoas preferem não acreditar, preferem deixar as coisas como estão, enfiar para debaixo do tapete. Isso é muito comum também. Muito, porque tomar uma atitude dá trabalho. Sim. Né? Sim. E no meu caso, uma falta de atitude me levou a um abuso durante 10 anos. Né? Uma falta de atitude. Mas o corrigir é igual educação de filho. Dá trabalho, é cansativo, é exaustivo, mas você tem um mérito no final. Né? Você tem um homem, uma mulher bem estruturado, um adulto bem estruturado, né? Um cidadão de bem. E você não... Então, mas isso deu trabalho. Exatamente. E a mesma coisa é uma criança quando relata que passou por um abuso. Vai dar trabalho.
Você lutar para Sim. não, corrigir não vai, mas para minimizar aqueles danos, para tentar punir o culpado, dá trabalho. Uhum. Procurar ajuda, mas o benefício que vai trazer para essa criança, o acalento, eu fui ouvida. Exatamente. Me amaram, me protegeram. Aham. Recentemente chegou também, uma pessoa veio conversar conosco, que tinha passado isso na família, o avô foi abusado, a menina e tal. E aí ela falou assim, agora eu denuncio, porque minha avó não quer que eu denuncie. Eu falei, protege sua menina. Sim. Ela falou, mas não vai dar nada, ninguém quer ouvir. Eu falei, mas a sua filha vai se orgulhar que você tentou defendê-la. Mesmo que lá na frente não deu nada, mas ela vai falar, minha mãe tentou? A minha mãe lutou por mim? Eu falei, você vai minimizar muito a dor dela. Exatamente. E tem uma questão legal também, né? Tá na lei, se você sabe, se você tem a suspeita, você não precisa saber, você não precisa ter certeza, Exato. você tem obrigação de denunciar. Exato. Então não é uma coisa, denuncio, não, você tem Sim. obrigação. Lei Porque do Henri Borel, né? 14.000. Também tá na Henri Borel, né? Sim. Legalmente você tem a obrigação de denunciar. Sim. Eu ouço muito isso, né? Que as pessoas muitas vezes ficam indignadas, até querem fazer algo, mas chega na hora de denunciar, ninguém quer. Eu falo, gente, existem também as denúncias anônimas, Exato, né? exato. Tem aí essa questão de você poder denunciar anonimamente. Então faça, né? Não deixa a coisa acontecendo. Sim. Mas as pessoas ainda têm muito receio de lidar com isso, de denunciar, de trazer a questão à tona. Muitas vezes nessa fala assim, mas no final não vai dar nada, porque tem uma outra coisa também que eu ouço muito, que eu falo, nossa, se não teve o ato sexual, a conjunção, então as pessoas consideram que é a situação menos abusiva. Sim. Né? Que não é abuso, né? Exato. Que não é abuso. Não aconteceu nada, só passou a mão. Ele só ficava falando besteira para ela, ele só passou a mão, ele só mostrou, ele só, né? O famoso só. Exato. Como se isso não fosse crime, não fosse violência, Exato. né? E é um abuso tanto quanto, só que existe o com contato físico e o sem contato físico. Mas levam-se muito a sério se houve a conjunção carnal. Muitos até, eu já vi muitas entrevistas com abusadores, mas eu não penetrei. Sim, tem. Né? Como assim? Mas a sequela para uma criança, ela é igual com abuso ou sem abuso. Né? Desculpa, com abuso sem abuso não, com contato ou sem contato, sim, né? Dependendo daquela questão, se for, 10 anos, dependendo do tempo, da relação que tinha de confiança com esse agressor que foi quebrada, da forma como isso é feito, é muito... Tem um caso que já chegou até nós, que o padrasto nunca tocou fisicamente na menina, mas ele sempre a observava. Tomando banho, se trocando, sempre pelo buraquinho da fechadura. Ela tem pânico. Aonde ela vai, ela fica olhando porque ela acha que tem alguém observando. Sim. Até porque, assim, para criança, né, vamos tentar fazer esse exercício, assim, de colocar no lugar de criança quando a gente era criança. A criança não identifica o que é um olhar de desejo. Muitas vezes o que é um olhar de desejo, aquele olhar mais assim, para ela é um olhar de ameaça, ela não sabe o que é aquilo. Então ela se sente perseguida, ela se sente ameaçada, incomodada, é esquisito, né? Ela não sabe nem identificar, né? Mas fica aquela perseguição, aquela coisa em cima dela, chata, aquela, né? É o que a gente sempre brinca nas nossas palestras, o radar do coração diz que tem algo diferente. Ele acende vermelho. É um sinal de perigo, né? Nosso coração, ele sabe identificar, né? Mas assim, o duro que quando a criança é muito pequenininha, se ela tá num ambiente violento, ela pode achar que aquilo é comum, normal, faz parte, né? Uau. Ai. Sim. E como as palavras protegem? Quais técnicas ou cuidados você utiliza para que a criança se sinta segura e acolhida durante a escuta? Então, eu acho que o principal, assim, a gente sabe, né, que tem que ter um ambiente com privacidade, tecnicamente a gente sabe que não pode dar muitos estímulos, muitos brinquedos, senão a criança vai, lógico, sério, né? Fica brincando, vou falar disso, né, ela dispersa e tal, mas assim, de verdade, acho que o principal é você respeitar aquela criança e ser sincera com ela, você não pode mentir. O que eu quero dizer com isso?
Tem muitas pessoas que acham que, né, vão conversar com a criança e que, por exemplo, numa situação de escuta especializada, que a criança não deve saber exatamente por que ela está ali ou o que está acontecendo, né? Muitas vezes fica escondendo informações e mente para a criança, né? É importante ser sincero, né? Tem algo assim na psicologia que tem a ver com o nosso código de ética, da questão do sigilo, dos atendimentos, né? Mas eu sempre falo que é o seguinte: quando você vai atender criança e adolescente, mesmo no consultório, a criança tem o direito de saber que, dependendo da situação que ela relatar, se ela está sofrendo violência, você não pode não fazer nada com aquilo. Então, por exemplo, no consultório eu gosto de explicar isso desde o início, para os pais e para a criança, dependendo da idade dela, de um jeitinho que ela compreenda, porque eu não posso trair a confiança dela. Então, nas escutas especializadas que eu realizo, a criança, quando ela chega, ela entra, a gente conversa sobre isso, ela sabe porque ela está ali, né, e não é algo que eu vá dizer para ela: olha, você pode me contar e tal, que vai ficar só entre nós. Não, gente, isso você não pode falar. Sim. Então, acho que isso é um cuidado fundamental, porque eu ainda vejo algumas coisas nesse sentido acontecendo. Tipo, confia em mim, você pode contar tudo que eu não vou fazer nada, não vou contar pra ninguém. Não vou contar, é um segredo nosso. Nossa, pelo amor de Deus, né? Principalmente, aí eu digo, principalmente para psicólogos, né? Que alguns psicólogos ainda cometem muito esse erro. Eu falo, gente, você não pode prometer sigilo no atendimento de criança e adolescente, que você tá vendo que tem situações ali que você tem que levar ao conhecimento. Então, esse é um cuidado com a criança, de não infantilizá-la, mesmo a criança sendo pequenininha, a pior coisa que você pode fazer é responder de uma forma, né, também infantilizada, na medida do possível, da compreensão dela, ela precisa saber qual vai ser o encaminhamento daquilo que ela está falando, né, ela tem esse direito de saber o que pode acontecer, quais os atendimentos, os tratamentos possíveis, enfim, na linguagem para ela, é claro que você conversa com o responsável também, mas para ela não se sentir mais uma vez enganada, ludibriada, né, achando que vou lá, converso com ela e vai ficar só entre nós, né, eu vou falar as coisas que estão me acontecendo, eu vou desabafar, e ok, não, essa informação, ela, né, eu tenho que... Vai para frente. Ela vai para frente. Tem situações que acontecem assim, já aconteceu, da criança sair da escuta praticamente para um acolhimento institucional, porque não tinha condições dela retornar. Então, o profissional, por isso que eu falo na questão do preparo, né? O profissional tem que ter esse conhecimento, né, de uma série de questões, e ele precisa agir, não pode travar. Tem situações que não dá para voltar para casa, a gente não tem a menor condição. Então, você aciona o conselho e ali todas as medidas são feitas, né? Uma série de coisas que você precisa, né, resolver ali. Então, né, exato. Não dá para mentir para criança. Eu acho que foi um tabu não é tabu, como eu posso explicar? Por muitos anos a gente achou que a criança não tem direito, que a criança não tem fala, que a criança não tem voz. Sim. Que todo mundo pode decidir por ela e pronto, acabou. Exatamente. Assim, na verdade, a gente tem uma questão legal, né, da maioridade, quando tem a criança, né, menor de idade e tal, tem muitas coisas, assim, que ela não pode decidir por ela mesma e tal. Porém, uma coisa é essa questão, a outra é você achar que tudo que ela fala você não levar em consideração, porque isso é muito importante quando a criança vem contar, você não tirar a credibilidade dessa fala dela. Isso vai muito da questão do adulto que está ouvindo, se o adulto está disposto a ouvir ou se ele não quer ouvir. Porque às vezes, como o próprio mecanismo de defesa do adulto, aquela tua história, não, será que você não sonhou? Será que você tem certeza do que você está falando? A pior coisa que você pode perguntar. A fala mais dolorida é essa, né? Você tem certeza do que você está falando? Então, esses tipos de erros, né, esses equívocos, numa entrevista você pode destruir toda tudo ali, né, naquele momento, acabou, né, a partir de então... Não precisa nem prosseguir. Porque você acaba com a criança, né, e você também destrói qualquer possibilidade de levar adiante para ter aí uma investigação muito delicada. Então, é um momento muito importante, né, que precisa ser muito bem cuidado. Perfeito. Uau! O que a criança revela no não dito? Na sua experiência, o que o comportamento
ou o silêncio da criança pode comunicar quando ela não consegue verbalizar essa violência. Então, aquilo que a gente estava conversando, nossa, esse silêncio muitas vezes diz tudo, né? Que de novo volto naquela questão, o fato da criança não falar, ou de repente, não aconteceu nada, tudo bem. Que você sabe que tem indícios, e é aí que você tem que ir atrás, porque é aí que, com certeza, né? Muito provavelmente, digamos, tem muita coisa por trás, né? Porque é difícil, na verdade, assim, é o contrário. Se a criança chega com uma fala muito pronta, muito elaborada, muito certinha, com datas, e aí teve uma manipulação. Exatamente, porque o natural da memória, especialmente nessas situações traumáticas, é você não recordar exatamente, você muitas vezes você não recorda a ordem. Tem delays, né? Você vai contando, você conta meio picotada, você fala uma coisa, daqui a pouco você volta, isso é normal. Também na questão do entrevistador, né, ele tem que conter a ânsia dele de tentar estruturar a história, né, porque a pessoa já quer, mas aconteceu quando? Quando foi a primeira vez? E aí vamos pensar, né, numa questão, por exemplo, quando a criança está prestando um depoimento especial no judiciário, numa situação de audiência, né, o entrevistador naquele momento precisa segurar. Eu segurei muitas vezes isso. Meu Deus, está gravando, está na audiência, né, a situação, enfim, precisa ser esclarecida. E a criança vai para um ponto, depois ela volta, esse, na verdade, é o natural. Se a história está muito montada, assim, de novo, tá? Não é uma regra, eu sempre tomo muito cuidado com isso. Sim. Mas se a história está muito bem contadinha, pode ser que alguém tenha, né, sugerido, manipulado. Sim. Os erros que ainda vemos. Quais equívocos as instituições ainda cometem ao lidar com uma criança que revela ou tenta revelar um abuso? Olha, na verdade, acho que assim, eu diria que a falta de preparo dos profissionais é o maior erro, o maior equívoco das instituições, né? Porque dessa falta de preparo, aí vem todo tipo, né? Porque assim, claro, né, a pessoa trabalha na instituição, mas de repente ela é da área X ou Y, ela não tem obrigação, né, de saber. Né? De repente ela fez, sei lá, em faculdade que ela fez, não foi formada para isso, então ela precisa de um preparo, ela precisa de capacitação. Estou dizendo isso porque, né, na própria lei, ela fala da escuta especializada em vários locais, né? Ela fala na área da educação também, da saúde, enfim. Quando você pega um profissional da psicologia, o profissional da psicologia tem obrigação de saber. Mas outros profissionais, porque a lei também não limita essa escuta, né? Ou mesmo depoimento especial, ele pode ser feito por um assistente social, enfim, por outros profissionais. Esses profissionais precisam estar bem capacitados. Sim. Acho que isso é fundamental por todos esses detalhes que eu estou falando para você, por tudo que pode, né, estar por trás da situação, de um não dito, de um dizer de uma forma e não dizer de outra, né? Tem muito a ver com, né, a questão do desenvolvimento infantil, de você saber sobre aquilo para entender o que está se passando. É tudo muito rápido, na verdade, né? Quando você está lá na hora da entrevista ou no depoimento especial, está acontecendo. Então, aquela informação você já tem que ter, né, essa capacitação, senão você pode se perder e se perder feio nisso, né? Então, eu diria que a capacitação. Perfeito. É o principal aí. O erro é não ter capacitação. Ai. Investimento nisso. Com certeza. Vamos para a próxima e a gente fala mais. Eu acho que vai entrar nisso. O papel das escolas. O que professores e educadores precisam saber e fazer quando uma criança muda de comportamento e levanta sinais de possível violência? Lembrando que a gente já acabou de falar que muitas crianças relatam o abuso aonde? É na escola. E os professores, categoria sofrida. Nossa, judiação. super. Ai, é tão assim, complicado. Porque, tudo desemboca na mão deles. E eu já ouvi, eu fui fazer algumas palestras, algumas vezes, de professores, exatamente, nossa, é mais isso agora que a gente tem que lidar, né? Mais uma coisa. Não, peraí, então vocês estão querendo dizer que agora a gente também tem que estar preparado para isso? E assim, de fato,
né, como eu falei, pela minha experiência, e sempre, assim, pelo que eu ouvi de colegas, que a gente vê na literatura, o mais, assim, o natural é a criança revelar na escola, Sim. no ambiente que ela está, todos os dias. Então, assim, os professores, quem trabalha na escola, eu penso que tem que ter uma capacitação mínima para o momento da revelação. O que eu vejo ainda acontece, antigamente acontecia mais, mas ainda tem bastante, duro falar isso, mas é verdade, curiosos. Tem muitos profissionais que sabem, né, que tem um Uhum. atendimento especializado, mas por uma, sei lá o que, às vezes curiosidade, uma ânsia de resolver, mas não vai conseguir resolver. Ouve a criança, pede para a criança escrever cartinha do que aconteceu, pede para a criança, entrevista a criança, né, sem nenhum preparo. E eu sempre falo, tem coisas que são tão, né, são detalhes, mas, por exemplo, até a sua expressão, o seu tom de voz, a expressão do seu rosto, você Uhum. tem que tomar cuidado quando você vai falar com uma criança, porque dependendo, né, de como você fala, ela se assusta com aquilo e ela Sim. pensa, bom, falei alguma coisa errada, Errada. falei alguma coisa que não podia, ela tá com, sei lá, ela tá falando alto, ou ela tá perguntando, ela Uhum. tá, né? Até nisso você precisa conseguir manter uma calma. Então, tem alguns detalhes que eu acho que seria muito importante, né, ter alguns profissionais na escola, não todos, muitas vezes o professor, sei lá, tem uma série de questões, mas de repente ali ele tem um profissional para ele, né, para ele recorrer, Conduzir. olha, Mariazinha começou a me contar, eu falei, Mariazinha, calma, eu entendo, você vai conversar com alguém agora, né, que é especializado, para você dar um mínimo Sim. acolhimento e fazer esse encaminhamento. Eu Perfeito. acho isso importante, especialmente considerando que não necessariamente tem essa capacitação toda, né, para o professor, enfim, para ele poder entrevistar, mas algumas coisas, né, o mínimo acho que é importante saber, né. Exato. Uma coisa que também acontece, que eu penso, meu Deus, que é o seguinte, às vezes a criança revela na escola a Uhum. situação do abuso dentro de casa. Aí o que o pessoal faz na escola? Não, vamos chamar a mãe e esse pai aqui, ou esse padrasto, junto com a criança, para ela falar na frente, porque a gente tem que contar para a mãe, porque a gente não pode levar adiante essa situação. E eu já atendi. E a vira e mexe atendo mães também que chegam indignadas. Não, porque a escola não me falou nada. Eu pensei, que ótimo, porque é uma situação, né? Na escola não tem essa obrigação Sim. de falar, pelo contrário, né? Ela tem que acionar imediatamente o conselho tutelar, fazer denúncia, dependendo da situação, Não a chamar. delegacia de polícia, enfim, não é escola, né? Não é Sim. aquele profissional que vai fazer ali confrontar a criança com a mãe. Com o possível agressor. Então, aí, imagina, então, já começa tudo errado. E muitas vezes É. essas situações começam errado, às vezes não chega a lugar algum, a criança Sim, muda, já, a já se criança intimida. desiste. Sim, já se Pelo intimida amor de naquele Deus, momento. imagina, né? Se a gente pensar não só em situação de violência sexual, mas de agressão física, a gente vai pensar, nossa, mas é hoje que ele vai me É matar na hoje. paulada, Sim. Se né? eu já apanhei Acabou. por pegar uma laranja, hoje então. Exatamente. Então, por exemplo, isso eu vejo que é uma falha muito grave, né? Sim. Uma falta de preparo, essas situações, e ainda vira e mexe, acontece. Acontece. Por isso Acontece. que falta instrução. Por isso que É, falta a capacitação, igual a gente está falando, mínima, mínima, sim, sim. mínima. Não que não tenha, tá? Acho que é muito importante a gente deixar Sim, claro, porque às vezes as sim. pessoas estão ouvindo, poxa, ela está dizendo que Que não ninguém na escola, tem. Não, não é não que são, não. ninguém. Mas algumas situações, algumas instituições, alguns lugares são Ainda complicados. necessita. E uma outra coisa também, né? Obviamente não vou citar nomes, mas não posso deixar de falar. Você sabe que muitas vezes instituições de ensino particulares, a situação é ainda pior, Sim. porque a coisa é jogada para debaixo do tapete mesmo, Uhum. né? Por uma série de questões. Então, geralmente, poxa, ao longo desses anos, todos quantos anos dá? Desde 2007 trabalhando com isso, Quase 20 sim, anos. a maioria das vezes são escolas públicas. Algumas vezes escolas particulares. Quando na escola particular, aquilo, o que se tenta, né, Sim. fazer para apagar o incêndio ali, para botar para debaixo do tapete. E aí, novamente, né, eu não estou dizendo que são todas as escolas, Sim. todos os profissionais, mas que na minha experiência eu observei muito isso, das poucas vezes, quando tinha, era muito complicado, né, porque meio que os pais ali como clientes, né, da Sim, sim. escola, então, e às vezes a gente até comentava entre nós, assim, né, equipe e tal,
que, poxa, nessas horas, a criança, que de novo, né, às vezes você tem um olhar, poxa, aquela criança humilde na escola, na periferia, não sei o quê, às vezes ela está mais protegida pelo sistema ali do que uma criança numa escola X, Y, tal, em que os adultos varrem para debaixo do tapete, porque ninguém imagina, quem vai ousar falar do doutor fulano, que o doutor tá fazendo isso com a filha, com o filho. Exato. Então, tem isso também. Pra você ver como são, né, várias, né, a gente vai falando do assunto, abre janelinhas, né, Vários muitas, emaranhados, né? Exatamente. Puxa o fio e sai um elefante. Começa... É muito... E a gente volta a falar, é uma criança que fica desprotegida, é uma criança que fica vulnerável, fica ali perdurando na dor. Exatamente. Com as consequências que a gente, né, cada pessoa, uma pessoa, Sim. né, a capacidade de resiliência, né, de recuperação, tem muitas coisas envolvidas e também o próprio temperamento daquela criança. Também uma coisa que eu gosto de dizer sempre, né, não é uma condenação, não é porque a pessoa sofreu uma situação de violência sexual, que pro resto da vida ela vai ter problemas. Não é bem assim. Eu gosto de falar isso porque de muitas mães, assim, às vezes eu ouço, eu vejo, né, aquela preocupação, assim, como se, meu Deus, minha filha, meu filho tá quebrado, nunca mais vai consertar. Sentenciou, pronto, exatamente, né? Exatamente. E não é assim, isso não é verdade. Também, eu acho que isso é muito importante ficar claro, porque senão a pessoa, né, carrega aquele estigma e como se ela não pudesse nunca mais. Aí, né, também começa aquele olhar de coitadinho, céus, gente, é uma outra coisa também. Eu tô aqui, sobrevivi, muitas dores, né, muitas feridas, mas que viraram cicatrizes, e é por isso que esse projeto nasceu, né, é por isso que eu e a Jaque estamos aqui, porque a gente pegou a nossa dor e transformou nesse projeto para ajudar que crianças não passem por isso, mas não quer dizer que, como a Cláudia falou, né, a gente não precisa ficar sempre na dor. E não, se isso acontecer, a gente quer que não, mas não olhe também o seu filho como uma vítima, né? Como a Cláudia falou, nossa, agora ele está sentenciado ao trauma, à dor, não vai ser nada, nananã. Não. A gente tem que cuidar, a gente tem que amar, vai mostrar que está aqui. E ele pode ser um adulto, ter uma vida normal. Vai ficar uma dor? Óbvio, né? É igual um acidente, você sofre um acidente, você fica com aquela ferida feia, dói, e você vai olhar aquela cicatriz e fala, poxa, eu senti essa dor, doeu, mas passou. Tem dia que você vai olhar aquela cicatriz, vai doer um pouco mais, mas você vai seguir a vida e muitas vezes você vai usar essa cicatriz para deixar que o próximo não caia, né? Então, não quer dizer que uma criança passar por um abuso sexual ou uma negligência ou outras situações de abuso não vai ter mais solução e vai ser sentenciado e não vai ser um adulto perdido. Não é isso. Exatamente. Não é isso. Isso é fundamental. Sim. Eu acho que o apoio da família, procurar terapia, né? Eu acho que tudo isso também muda essa história. Exatamente. Para mim, a religião, para mim, a minha crença, né? Me ajudou muito. Né? Eu sou cristã, sou evangélica, então ter esse conforto. Claro, né? É fundamental. Também, nós sabemos hoje em dia, né? A parte espiritual. Para a saúde mental, ela compõe ali, ela tá dentro. Sim. Não tem como, né? Estar de fora é muito importante. Exato. De novo, não que aquele que é ateu, que não acredita, né? Sim. Mas que a questão da sua, né, espiritualidade é muito importante. Exato, com certeza. Vamos lá, justiça e escuta. Como o depoimento especial colabora com o sistema judiciário sem revitimizar a criança? Então, de novo, né, a questão de não revitimizar tem muito a ver com isso, dela não repetir, né, o relato de forma desnecessária em vários lugares. Penso na época que eu atuava como perita, né, às vezes chegava, lembro do processo que chegou 6 anos depois para eu fazer a perícia, a avaliação, e acho que a menina já tinha falado pelo menos uns 9 ou 10 lugares. Né? Então começa, por exemplo, revelou na escola, aí fizeram contato na escola, depois ia para o conselho tutelar e contava tudo no conselho, aí depois ia na delegacia, passava por um serviço de atendimento, enfim, até chegar, né, no judiciário. Então a lei como um todo,
ela veio justamente para diminuir consideravelmente esse número, né, a quantidade de vezes que a criança tem que falar sobre isso, Perfeito. e justamente para estar assegurado na lei o direito dela de não falar, se de repente ela não quiser. Mas é interessante porque elas sempre querem. Sim. Eu observei isso na prática. Também eu acho que tem a ver com a disponibilidade do profissional, né? Geralmente a criança, quando ela é acolhida, que ela tem a oportunidade de falar, ela aproveita a oportunidade. Isso é muito interessante, é da minha experiência, tá? Sim. De alguns colegas também. A gente observa que o mais comum é a criança querer falar. Quer pôr para fora a dor. É como se quisesse. Exatamente. E, por exemplo, né, para o sistema de justiça, assim, o que eu observo? Todo esse mecanismo, por exemplo, né, no depoimento especial, que tem uma conversa anterior com a criança para explicar tudo que vai ser feito, para o responsável, ela conversa numa sala só com o entrevistador, ela não está na sala da audiência, ela não está naquele ambiente que é um ambiente que, né, para nós adultos muitas vezes intimida, né, imagina para criança, né? Então você está sentado conversando ali na mesma, né, na altura não está com o juiz sentado, uma cadeira mais acima e ela abaixo, enfim, ela não está naquele ambiente, ela pode falar do jeitinho dela, no tempo dela, fica gravado, né? Ela não precisa, de repente, se eles precisarem ouvir novamente, tá lá, não precisa chamar a criança. Tem uma série de questões, né, diferentes de como era antes da lei, que eu acho que é bom para a criança. E pelo que eu observo também dos colegas do direito, né, na qualidade da prova, que é muito importante, porque é óbvio, né, pelo direito, eles estão focados nisso e é o trabalho deles, né. Perfeito. Eu falo isso porque, de novo, né, muitos profissionais, às vezes, da área mesmo da psicologia critica, né, novamente, não, mas poxa, mas está tão preocupado com a prova. Eu falo, gente, não é que eles só estão preocupados, eles são da área do direito, a função deles é essa. Eles estão preocupados, sim, é o papel deles, que bom, né, que tem gente preocupada com isso. Então, todos esses detalhes, a qualidade, esse protocolo brasileiro, né, que se chegou a esse protocolo brasileiro aí com determinadas pesquisas que foram feitas, né, fora do Brasil também, para que fosse o melhor método, né, para entrevistar, a melhor forma, né, de entrevistar a criança. Então, acho que tudo isso foi muito benéfico. Com certeza. Né, contribuiu aí para o sistema de justiça e para a criança, né? Com certeza. Mais ainda. Com certeza. Acho que você já compartilhou alguns, mas uma escuta que transforma. Pode compartilhar um caso, né? Claro que preservando esse sigilo, que te marcou, aonde a escuta especializada fez a diferença no destino da criança? Sim, muitos anos que eu atendi um caso assim antes da pandemia até. De novo, aquela situação de sair para o acolhimento, era uma adolescente que veio relatar o abuso sexual do pai, a violência sexual do pai, e ela tinha também vários irmãos. A mãe era vítima de violência doméstica, então a mãe, na verdade, assim, depois que eu conversei com a adolescente que ela contou, ela falou que a mãe sabia, eu entrevistei essa mãe contou, e a mãe, de uma certa forma, ela era cúmplice da situação. Uma pessoa simples, humilde, mas enfim, não estou julgando aqui. Mas ela sabia de tudo e o que aconteceu é que essa irmã, já quase com 17, 18 anos, começou a ficar desesperada porque ele já estava indo para as irmãs dela. Porque tem uma coisa assim também muito interessante no sentido da faixa de interesse dos agressores, né? Determinadas idades, determinado biotipo, tal. E aí, de repente, quando sai daquela faixa etária de interesse, ele larga e vai para a próxima. Então, quando ela viu que isso ia acontecer com as irmãs, aí ela começou, se não me engano, acho que ela contou na escola, no primeiro momento que ela revelou e a coisa toda veio à tona, né? E eu lembro que foi muito emblemático, foi todo mundo pro acolhimento, se eu não me engano, essa mulher foi presa também, porque era um nível ali de cumplicidade com ele, com a situação, não que ela não fosse vítima também da situação, enfim, não estou julgando aqui, mas eu lembro que foi bem emblemático. Tem vários casos, assim, que lembro de situações que, né, fez a diferença, né, essa escuta de interromper ali um ciclo de violência que já vinha tão naturalizado, né? Sim. Lembro de uma outra agora, que na verdade, se não necessariamente a questão da escuta, isso foi de quando eu era perita. A menina acho que tinha 6 anos quando eu entrevistei.
Entrevistei não, na época foi perícia no fórum, Uhum. e foi o início do depoimento especial, lá em 2000, sei lá, quando era projeto piloto, antes da lei ainda, a gente já fazia. Enfim, qual era a situação? A menina, a mãe explorava essa menina, utilizava essa menina para ganhar cestas básicas, tal, com os homens. E aí, uma amiguinha dela estava junto numa determinada situação e contou para a mãe, então, através da mãe da amiga, a história toda veio à tona, teve boletim de ocorrência, porque a mãe da menina não iria fazer. E aí teve audiência, foram condenados, foram 2 homens, inclusive um era policial aposentado, situação super complexa. Só que o que aconteceu? Essa menina continuou com essa mãe teve uns atendimentos da rede e tal, mas essa mãe continuou igual. E ela cresceu muito revoltada, então um dia eu fiquei sabendo, ela já com seus 15 anos, que ela havia batido na mãe, na rua, na frente de todo mundo, e teve delegacia, chamaram a polícia, ela foi pra delegacia, e todo mundo criticando, porque quem viu, olhou uma adolescente, ela ficou maior que a mãe era mirradinha e tal, né, uma adolescente agredindo a mãe, que é uma cena horrorosa mesmo, Sim, né, não sim. não tem, na verdade, assim, não tem desculpa para isso, não tô dizendo que eu seja o certo, mas de novo, às vezes como eu já sei as histórias, eu lembrei daquela menina que eu atendi com 6 aninhos, que a mãe a prostituía, a mãe fazia isso, a mãe entregava para os homens em troca de dinheiro, cesta básica, tal, e tava tudo certo. Essa menina cresceu com essa mãe, ela cresceu dessa forma. Sim. Eu imagino o ódio, a revolta. Sim, a dor. E ela estava sendo já, como adolescente, tratada como uma bandida, né? Como o pessoal utiliza, né? Aqueles termos tão horríveis para adolescente, enfim, como uma adolescente qualquer, Sim, né? sim. Como, sei lá o quê. E eu sabia a história dela, né? E eu lembro que eu fiquei super triste por tudo o que aconteceu, a forma como ela cresceu, a forma como as coisas estavam se encaminhando. Então, quem vê aquele retrato, aquela cena naquele momento, Já julgou, né, sem você julga a entender. adolescente, né? Olha, Sim. menino batendo na mãe, mas aquela mãe, não que não mereça, não tô dizendo assim, né? Mas isso não, sim. não é você batendo na pessoa que você vai resolver. Sim, não, a exato. adolescente não estava certa, né, fazer isso. Mas tem a história da adolescente, tem várias coisas. Sim. Né? Então, acho que ela chegou num ponto que ela, sei lá, se ela verbalizou tanto, que a única forma de expressar toda a dor dela foi agindo daquela maneira, né? Não exatamente, que justifique mais uma vez, né? Exatamente. Mas, sim, essas uau, coisas. Tem umas histórias assim que às vezes, marcantes. que eu lembro. E sim, tem A vários. gente faria outro podcast nossa, só de das casos. histórias, Que eu tô assim, por isso que eu penso muito antes de falar, para tentar ao máximo não identificar, Sim, né? sim. Tem situações que eu falo, não, essa é melhor não contar, não, enfim, essa não pode. Sim. Uau. E o caminho para proteger mais, qual seria? O que ainda falta nas políticas públicas e na formação de profissionais para que o direito da escuta, a escuta protegida chegue a todas as crianças? Eu diria, sim, mais profissionais, né? Investimento na Sim. capacitação desses profissionais, né? Mais profissionais fazendo esse trabalho, porque, na verdade, a gente, né? Pelo que eu observo, a gente não tem muito essa cultura de prevenção no Brasil, né? A impressão que dá é essa. E tem custos significativos, né, da violência, do impacto que tem na vida dessa criança, né, do adulto que ela vai se tornar, eventualmente, né, pode aí desenvolver, sim, crise de ansiedade forte, depressão, se não foi bem tratada, dependendo da maneira. Por exemplo, esse adolescente, vai? Sim, né, que sim. eu falei, poxa, como diz na Gia, já estava dando ruim, já estava dando muito ruim com 15 anos, sim. né, e ali tem, óbvio, né, comprometimentos de, assim, no mínimo crise de ansiedade, no mínimo, né, e quando eu falo crise de ansiedade, eu não estou minimizando não, estou dizendo da questão de uma doença mental, de desenvolver um transtorno, estresse pós-traumático, isso tem custo financeiro, né? Sim, tem custo com CAPS, tem custo com assistência médica, tem custo com, de repente, uma internação, tem custo com benefício, porque ela não vai conseguir trabalhar, exercer uma profissão. Exatamente, então olha o impacto disso, né? Sim. Então isso é importante, mas eu observo que isso é negligenciado. É negligenciado. É igual a gente fala sobre a educação sexual nas escolas. Sim. Se a gente previne o abuso, olha a cascata aí de custos que vai gerar.
que muitas vezes na escola que a criança vai aprender que aquele toque é errado. É inadequado. Nossa, já atendi várias situações assim, que a criança relatou para mim, então eu tive uma palestra na escola, tem o pessoal do Proerd, né, que maravilhoso e tal, e aí que ela percebeu que aquilo que fulaninho fazia com ela Não era era errado. E aí a situação bem à tona. Exato. É fundamental. É necessário. Sim. E as pessoas, como a gente estava falando no começo, né? As pessoas ainda acham que a educação sexual é ensinar o ato na escola. Vou falar que você tem um cuidado, hoje em dia, aliás, Não. tem um cuidado com tudo que você vai falar, E da não forma que você vai falar, porque é ensinar as partes íntimas, o nome correto das partes Exatamente. íntimas, quem pode tocar, quem não pode, como é esse Exatamente. toque, Sim. a não compartilhar fotos íntimas. Você tocou num ponto fundamental. O Quero falar cuidado disso. com a internet, vamos Dá falar. O cuidado, quanto que já fomos aí. Ai, temos mais um pouquinho. Tá. Mas o cuidado, então vai, fala, Não, que senão então agora é o que está acontecendo, porque eu peguei todos esses casos, né, antes, né, de criança ter celular, né, na época que eu comecei, muito menos em TikTok, Instagram, enfim. Eu sempre fui contra o doisado, porque hoje em dia fica até ridículo falar isso, né? Mas eu penso que celular na mão de criança é uma arma. Nós falamos muito isso. É eu uma sempre arma. falava, não. Aí, ok. Aí veio a pandemia e veio aquelas questões das aulas online. Aí acabou. Aí liberou. Ok. Enfim. Mas o que acontece? Muitos pais não têm controle. Tem pais que nem sabem como eles sabem, não sei nem mexer nisso. E deixam o celular, que é uma janela para o mundo, na mão da criança. Então, já tem de diversas situações em que elas são aliciadas por meio de jogos, ou mesmo Instagram ou TikTok. E vou por caso, então, que acho que é mais fácil para ilustrar, né? Que é um caso meio recente do ano passado. Enfim, uma família, não me lembro se eles eram evangélicos, enfim, né? Com uma filha de 11 anos, uma menininha boa aluna, tudo certo, tudo redondinho. Não tem situação de violência nem negligência, a família, exatamente, tudo redondinho, os pais super protetores, cuidavam tal, mas ela tinha celular. Celular ela vão ter. Então, o que aconteceu? Ela começou a trocar mensagem, né, com um rapaz, ela achou que fosse rapazinho e tal, e ela foi seduzida nesse processo. Então, ela fez fotos dela, ela fez vídeos dela, e ela ficou envolvida por ele. Os pais ficaram desesperados, é claro que teve, né, inquérito policial, enfim, eu não sei o resultado, para nós não chega o resultado, né, mas assim, o estrago maior já tinha sido feito, a mãe estava desesperada porque ela falava, é o famoso, né, o pessoal fala, acho tão engraçado, não tem como você desver, você já viu, ela já viu. Ela foi provocada por uma sexualidade adulta que ela não conhecia e ela experienciou, ela teve essa experiência. Sim. Ele ensinou muitas coisas para ela. Numa fase que ela não tem a menor maturidade, não tem a menor condição, então ele não chegou a tocá-la fisicamente. Sim. A velha história, né? Não tocou, mas ela continuava virgem, só que assim, a cabeça dela, depois dessa situação, era algo ali, né, porque os pais vão ter que lidar. Adultizada e erotizada. Exatamente, os pais vão ter que lidar com isso, ela vai ter que lidar com isso, porque eu sempre falo, né, que acontece, na verdade, e eu não, né, psicologia fala isso, psicanálise fala isso, a criança, o ser humano, né, se você pegar desde o bebezinho, você tentar simplificar, tem partes do corpo que são gostosinhas, toda parte do corpo vai para um bebê e tal, se você pega um bebê, você faz carinho no rosto, ele vai gostar, se você tocar em regiões, você começa a estimular aquele bebê. São zonas erógenas. Aquela criança. Tá cheio de nervos ali. Exatamente. Então ela, por exemplo, uma pré-adolescente, né? Com todo aquele papo, com todo aquele envolvimento, com fotos, enfim, ela ficou apaixonadinha por ele, aconteceu isso. Teve estímulos. Exatamente. Estou contando esse caso, porque esse caso, né, chamou a atenção, que o que a gente fala, de repente alguém de fora, não, poxa, mas ele nem tocou, eles não se conheceram. Mas olha o estrago que ele fez. Né? Sim. E tem situações, sim, de marcar encontro, a criança dá, o adolescente, né, dá o endereço. Esses dias eu atendi uma situação assim, o cara foi até a casa da menina, uma mãe depressiva, só moram as duas, enfim, falar por ali
Mas aí o que Sim. acontece? Ela fez isso, ela deu o endereço, o cara foi na casa, teve relação, ela fez isso, ela deu o endereço, o cara foi na casa, teve relação, e ela falando pra mim, não, mas foi consensual. Ela com uma maturidade assim precoce, por uma série de questões na casa dela, né, que ela Sim, passa, ela teve, sim, entre aspas, amadurecer mais cedo, sim. achando que já era uma mulher e uma criança, e esse cara foi, se aproveitou disso, né? Nossa. E eu ela que- achando que tá tudo bem, que ela só não queria a investigação, ela só não queria que fosse adiante, Aham. porque causou, né, muitos constrangimentos. Mas, de novo, pela questão, né, do celular, pela Sim. questão de acesso a fotos, Sim. vídeos, ou mesmo, por exemplo, de repente, uma outra coisa que é difícil também controlar. O seu filho não tem celular. Mas o amiguinho tem. Exatamente. E aí, esse amiguinho tem acesso a uma série de coisas, de novo, Sim. né? Fotos, vídeos, informações, conversas com pessoas que ele não tem maturidade Sim. para aquilo. Então, para começar os problemas a partir de então, né? E muitas vezes de tomar o cuidado, né, da menina ou mesmo do menino não achar que aquilo que ele está vendo no vídeo ele pode ir fazer com a amiguinha também. Enfim, é uma série de coisas que é muito difícil, né, controlar, mas eu ainda acho que precisa de uma atenção maior com relação a isso. Olha, a gente volta naquilo que eu falei, que educar dá trabalho. Exatamente. Exatamente. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas muito tem os trabalho. controles parentais. Dá muito trabalho. E eu sempre falo assim, que a privacidade do meu filho acaba quando a segurança dele está em jogo. Sim. Isso é uma coisa ótima. Eu brinco lá com... Brinco Né? falando a verdade. Sim. Falo, gente, a criança não tem privacidade, esquece. Exato. É privacidade. Não, privacidade até o final da página 1. Ali lá. Página meio. Tem isso. E na minha casa sempre existiu assim. O celular acabou ficando na mão do meu menino exatamente na pandemia. Mas sempre teve essa política. Aqui em casa, senha do celular, todo mundo sabe de todo mundo. Não tem essa de criança ter celular Não. com senha, pelo amor de Deus, né? Não. E nem a senha do meu ele sabe, a senha do meu marido ele sabe, e vice-versa, porque assim, a gente não precisa ter segredos. Então assim, a gente sempre conversou muito e sempre deixamos claros, você tem um celular, mas a hora que eu quiser olhar, eu vou olhar. Sim. Porque, inclusive, legalmente, né, você, seu esposo, vocês somos são os responsáveis. Se ele fizer qualquer coisa, nós vamos responder legalmente. Não vai adiantar eu chegar pro juiz e falar, eu não sabia. Então, mas você tinha que saber, ele vai falar pra mim, bonita, né? Então, assim, é o que a gente sempre fala, a internet são ruas digitais. Sim. E tem cada beco, né? Exatamente. Deixar a criança, por exemplo, né, vai deitar com o celular... Enfim, tem toda aquela questão, né? A criança tem que ter horário para dormir, até porque fisiologicamente falando, ela precisa daquelas horas de sono. Sim. O celular atrapalha no sono, né? As ondas eletromagnéticas aqui, né? A frequência na cabeceira da cama influencia neurologicamente, então não é para o celular estar dentro do quarto, né? Não só da criança, como do adulto também. Né? Então, mas é que muitas vezes é mais fácil, né? De novo, assim, eu não estou julgando, né? A nossa sociedade é muito complicada, né? Mãe trabalhando pra caramba, pai trabalhando pra caramba, né? Não tem tempo, enfim, às vezes chega em casa cansado, tal, aí aquela coisa, não consegue, né, se dedicar ao filho e ver que com o celular a criança fica calma, entre aspas, fica quietinha. Então dá o celular, só que podem acontecer coisas muito ruins. Muito ruins. Infelizmente pode, infelizmente eu vejo isso direto. E é comum. Muito, né? É comum. Agora tem mais essa modalidade, né? Mais essa preocupação. Exato. Você tá achando que tá dentro de casa seguro? Tá seguro. Mas nós não tivemos o caso agora recente, adolescente que matou os pais, influenciado pela internet. Gente, mais uma vez, por favor, acho que todo o nosso podcast, a gente sempre volta nisso, no perigo da internet. Então, por favor, né, cuidem dos seus filhos na internet, cuidem do acesso, coloca controle parental, vigia. Cuidar é amar, né? Ficar de olho, que nem a Cláudia aqui com toda a experiência, trazendo não só casos reais, né? Casos do dia a dia. Sempre tem. Né? Sempre tem. Não estamos falando aqui tirando fantasias, né? E a questão da privacidade, de novo, né? Óbvio, né? Que a criança tem privacidade em momentos do banho dela, enfim, tem, óbvio, né? Não vai falar que a criança não tem nenhuma privacidade. Mas essa questão do meu celular, tem minha privacidade com o meu celular, não, desculpa. Sim, não tem. Não, isso não é negociável. Certo. Pra gente fechar com chave de ouro, que conselho você daria para os pais, acho que acabou de dar, educadores e profissionais da infância que desejam se tornar
mais atentos e protetores? Como as pessoas podem então vamos lá. Então, que conselho você daria aí para os profissionais, para os pais que desejam ser mais atentos e protetores? Aí você pode dar aqui um recado. Eu acho que, de novo, é a questão do vínculo. É o vínculo que você faz. Fala perto do microfone. Puxa ele aí. É o vínculo, por exemplo, dos pais, né? Você tem que estar presente emocionalmente na vida do seu filho. Para você prestar atenção, para você entender o que está acontecendo com ele, assim, não tem outra forma. Então, a dica é essa. Como que você vai perceber que ele mudou de comportamento se você não conhece o comportamento? Se você não sabe o padrão dele, se você não está ali no dia a dia. Eu não digo, obviamente, né? Todo mundo trabalha, né? Sim. As mulheres, hoje em dia, todas, eu acho, né? Praticamente trabalhando, muito ocupadas, mas o tempo que tiver com o filho, um tempo de qualidade, isso é fundamental. Perfeito. Né? E para os profissionais, para os professores também, eu diria, assim, a mesma coisa, assim. Na verdade, os professores, muitas vezes eu os vejo muito atentos, eles convivem com a criança, eles acabam percebendo, né, essas situações. E ficar atento a mudanças no padrão de comportamento. Perfeito. Então, de novo, né, não existe, tem alguns sinais, mas na verdade, assim, não existe na literatura sinais que são taxativos de violência sexual. Você faz check, tal check, coisa, check. exatamente, Sim. não. São sinais que indicam que alguma coisa não está indo bem, né? Tem um padrão X de comportamento, está agindo diferente, aí você começa a investigar a partir desse agir diferente daquilo que a criança costuma fazer. Perfeito. Diria que é isso. Eu até falo muito assim, né? Crianças autistas nível 3, não são verbais. Como que você vai identificar? Mas o pai conhece o comportamento da sua criança. Exatamente. Né? Mesmo ela não sendo verbal, o pai conhece o comportamento. E dá para notar quando aquele comportamento não é o habitual. Quando a criança estava progredindo, a criança começa a regredir. Isso, então, mesmo numa criança especial e não verbal, tem os seus comportamentos que dá para notar quando tem ali uma mudança, né? Perfeito. E como as pessoas podem acessar a Associação Amigos da Criança ou buscar capacitação neste campo, né? Na escuta? Ok. Então, a AMICRE, ela não é um serviço aberto ao público, no sentido de, por meio de encaminhamento, né? Geralmente as situações que chegam para nós são encaminhadas pelo Conselho Tutelar. Já teve uma denúncia, né? Denúncia assim, no Conselho, tal, que provocou. Eu não vou direto lá e bato na porta, né? Ela tem todo um caminho da denúncia, do Conselho. Na AMICRE especificamente. Agora, com relação à capacitação para escuta especializada, assim, eu vejo diversos cursos, hoje em dia é bastante comum ter muitos cursos, tem cursos bons, né? E eu acredito que sim, buscar esse curso e que esse curso tenha um aprofundamento, de novo, existe isso, nas questões de psicologia do desenvolvimento infantil e do adolescente também. Perfeito. Acho que isso tem que estar incluído, faz parte. Perfeito. E vamos deixar aqui uma mensagem final, né? O projeto EPA, nós acreditamos que ouvir uma criança com atenção e respeito é mais do que um dever. É o ato de proteção e amor. Cada silêncio pode esconder uma dor. E cada escuta verdadeira pode ser início de uma cura. Então, a escuta especializada não é apenas uma técnica. Ela é um compromisso com a infância. Criança protegida é criança ouvida, é criança amparada e respeitada. Então, que esse episódio ele inspire, né, a você a ser uma ponte entre o silêncio e o socorro, entre o medo e a segurança. Quem fala protege, quem escuta acolhe e quem age transforma. Um último recado, denuncie anonimamente, não esquece de comprometer, liga, né, diz que 100, o máximo de informações que puder, né, no sentido de que a criança possa ser localizada, adolescente, mas não guarda aquilo, denuncia anonimamente. Perfeito. Muitos casos chegam através da denúncia anônima? Chegam sim. Tá vendo, Funciona. gente? Funciona. Funciona. E eu liguei no Disque 100. Porque eu falei assim, como que eu vou falar? Liga no Disque 100 se eu não sei se funciona. É muito bom, né? Muito bom. Também já liguei. Gente, já então... testei. Já testamos. Então, por favor, salve uma criança. Denuncie. Né? Denuncie. A gente fala muito que
o abuso, né, a violência, a negligência, ele é o sequestro de uma infância, Sim, né? Ele é o sequestro. Mais uma vez, não que a gente esteja, a criança vai ser condenada a partir disso, né? A restauração, a gente crê muito nisso, mas dá pra gente minimizar tudo isso. Exatamente. Diz que 100, por favor. Né? Cláudia, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Aprendemos aqui muito com você hoje, né? Muito mesmo. As portas sempre estarão abertas para você. Acho que você pode acrescentar muito. Acho que depois a gente pode fazer um outro só falando sobre esses riscos da internet. Perfeito, acho que, né, vai ser muito legal. Sim. Então, acho que vai agregar bastante também, porque é o que acontece também aí em paralelo, né? Esse mundo à parte cibernético. E agora aí que nós temos. A gente tem que lidar com isso, né? Não tem mais volta. Não volta. Temos que lidar com isso. Perfeito. Gente, muito obrigada para todos que ficaram até aqui, né? Nos ouvir é muito importante e ouvir uma criança mais ainda. Então, um ótimo dia, uma ótima noite. Fiquem com Deus e muito, muito obrigada. E eu agradeço novamente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Cláudia.